Bom, como eu havia prometido, eu vou deduzir essa formulinha aqui, que é a fórmula da energia interna de um gás ideal, mas já adianto que é uma dedução complexa. Quem não gosta e não está familiarizado com contas, que exatas não é a sua, se a exatas não é a sua praia, pode ir para o próximo vídeo, porque se você reparar aqui na lista de aqui na direita são as fórmulas que você vai precisar lembrar só para conseguir deduzir essa fórmula aqui da energia interna. Fora todas essas fórmulas aqui, A, B, C, D, F, G, H, tem todo um raciocínio por detrás. Mas para quem gosta de exatas, vamos lá. A dedução eu acho bem legal, a dedução dessa fórmula. Então imagina assim, imagina que aqui é um recipiente, para facilitar a nossa vida, a gente fez um recipiente em forma de cubo, né? Um cubo. Lembra que um cubo tem os três arestas do mesmo tamanho, né? Que eu chamei de L, L e L aqui também. E que aqui dentro existem N moléculas de um gás ideal. Lembra que essa fórmula aqui que eu estou deduzindo só serve para o gás ideal, né? N moléculas de um gás ideal. E eu peguei aqui uma dessas moléculas, que eu tinha pintado em vermelho, agora estou pintando em azul, e essa molécula em particular, ela está se movimentando nessa direção aqui horizontal, e essa direção horizontal eu vou chamar de eixo X, sendo que para a direita é o sentido positivo do eixo X e para a esquerda o sentido negativo do eixo X. E aí imagina que num determinado instante, essa molécula desse gás ideal vai bater aqui nessa parede desse recipiente recipiente cúbico, desculpa. E aí ela bate aqui e volta, e depois bate aqui nessa outra face do cubo, depois bate e volta, e ela fica batendo, e vamos supor que ela fica se movimentando só na direção do eixo X. É óbvio que ela poderia se movimentar na direção qualquer, mas para simplificar as contas, eu vou supor que ela está se movimentando só na direção do eixo X. Lembra que num gás ideal, as partículas... Só um segundo. Lembra que num gás ideal, as partículas elas colidem, as colisões das partículas, tanto entre elas como com as paredes do recipiente, são colisões perfeitamente elásticas. Isso quer dizer que se essa partícula aqui bater nessa face, vamos supor que ela chegue com uma velocidade de 500 metros por segundo aqui e bata nessa face aqui, se ela bater aqui com uma velocidade de 500 metros por segundo, ela volta com menos 500 metros por segundo, em módulo com a mesma velocidade. Por quê? Porque são colisões perfeitamente elásticas, não perde energia. E se não perde energia cinética, a velocidade na vinda é igual à velocidade na volta, né? O que não é verdade para um gás real, mas para um gás ideal tem essa hipótese. Né? Lembra lá no primeiro vídeo que a gente viu? Essa é uma das hipóteses do gás ideal, que todas as colisões são perfeitamente elásticas. E aí lembra que aqui dentro tem N moléculas, eu estou pegando uma só. E vamos calcular a força. Quando essa molécula bate, fica batendo aqui, bate nessa parede, bate na outra, bate nessa parede, bate na outra, assim por diante, cada uma dessas colisões faz uma força aqui na parede. Vamos calcular essa força usando a fórmula C aí da direita, né? F é igual a MA. F é igual a MA. Eu já vou colocar a segunda passagem lá da fórmula. MA, lembra que a aceleração, isso daqui, ó, aqui na direita, ó, isso daqui é aceleração. Aceleração é ΔV sobre ΔT, sendo que ΔV é V final menos V inicial. Já vou colocar assim, então. MA, sendo que a aceleração é V final menos V inicial, dividido por ΔT. Então, segundo a lei de Newton, aí nada demais, né? Força é igual a massa vezes a aceleração. Agora, como eu acabei de dizer, essa partícula ela chega com uma velocidade de 500 e volta com uma velocidade de menos 500. Por que menos mesmo? Porque se na ida eu estou supondo que a velocidade é positiva, na volta ela é negativa. Lembra, o movimento progressivo e o movimento retrógrado, as velocidades têm sinais opostos. Então, essa velocidade final aqui, a velocidade final é a velocidade que ela vai ter depois que bateu. Quanto que vale essa velocidade aqui? Menos 500 metros por segundo. Menos 500 metros por segundo. Eu estou colocando um número só para ficar mais fácil de entender onde eu quero chegar. Aí, menos 500 é o valor da velocidade final. Agora, esse menos aqui, ó, esse menos é da fórmula. É V final menos V inicial. E quanto que vale a velocidade inicial? A velocidade inicial é a velocidade que a partícula estava chegando na face do cubo. E essa velocidade vale 500 metros por segundo. 500 metros por segundo. Se a gente fizer essa conta, quanto que é menos 500 menos 500, né? Essa parte aqui da fórmula
Fica assim, menos 500, menos 500. E menos 500, menos 500, esse menos é da velocidade final, e esse menos aqui, ó, esse menos aqui é da própria forma. Então fica menos 500, menos 500. Menos 500, menos 500 dá menos 1.000. Mas menos 1.000 é menos 2 vezes a velocidade com que ela estava chegando. E se eu chamar a velocidade com que ela estava chegando de v, então eu descubro que esse ΔV aqui é menos 2v. Então a força vai ser igual a m, que multiplica menos 2v, dividido por ΔT. Só que eu quero a força em módulo, então eu vou esquecer esse sinal menos aqui. E vamos pensar só no módulo da força, tá? O menos só indica que o ΔV está no sentido oposto da força. Mas como eu quero módulo, eu vou esquecer do sinal menos. Então, mais vezes menos daria menos, mas eu vou esquecer, vou pegar só em módulo. Então, fica m vezes 2v dividido por ΔT. Dividido por ΔT. Agora, eu vou pensar, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Vamos guardar essa fórmula, vamos guardar ela um pouquinho. E agora vamos pensar na velocidade da partícula, né? Qual é a velocidade? Eu estou chamando a velocidade que ela tem de v. E como é que eu poderia calcular essa velocidade em função dos parâmetros aqui da situação? Lembra que entre as colisões, o movimento que a partícula faz é um movimento retilíneo uniforme, né? É um MRU entre as colisões. Por quê? Porque eu estou supondo que é um gás ideal, e gás ideal não tem força depois da colisão, só durante a colisão. E se não tem força, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, o movimento é retilíneo uniforme. Se o movimento é uniforme, eu posso calcular a velocidade pela fórmula D aqui. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. E vamos pegar o tempo que... Se eu esperar um tempo que essa partícula bata aqui, volte e bata de novo, qual a distância que ela anda no tempo de ida e volta? A distância que ela anda no tempo para ir bater naquela parede de trás e voltar para essa daqui, a distância que ela anda é L mais L, é 2L. Portanto, a velocidade vai ser ΔS, que é 2L. Né? A fórmula é essa D que eu estou usando aqui, ó, fórmula D. Né? Só que o ΔS, esse ΔS aqui, o ΔS para a partícula bater aqui nessa parede, voltar e chegar de novo, é 2L, dividido por ΔT. Aqui eu posso fazer várias coisas, eu acho que vou fazer assim. Eu vou pegar esse ΔT e vou isolar o ΔT. Isolando o ΔT, ó, talvez tivesse um caminho melhor, mas eu vou fazer assim, me veio na cabeça. Isolando esse ΔT, eu vou passar o ΔT subindo, multiplicando, e o V no lugar. Então, ΔT vai ser igual a 2L sobre V. 2L sobre V. Só peguei o ΔT, passei para cima e o V para baixo. Agora eu vou pegar esse ΔT e vou substituir aqui, ó. E aonde que a gente vai continuar? Vou continuar aqui embaixo, ó. Continuar aqui, a gente já está ficando sem espaço. Minha redução é longa. Então, F vai ser igual a M vezes 2 vezes V sobre ΔT. Mas quem é ΔT? ΔT é 2L sobre V. Portanto, aqui vai ser 2L sobre V. Lembrando que esse V é a velocidade, hein? Não confundir essa velocidade com volume, né? Eu deveria ter tomado esse cuidado aqui na lista do lado. Tem o V de volume e tem o V de velocidade. Esse V aqui é de velocidade. Esse V aqui é de volume e esse V aqui embaixo também é de volume. Mas depois a gente diferencia aí. Mas esse aqui que a gente está agora, é o V de velocidade, né? Lembra que a velocidade era 500 lá. Tal. Então aqui, vocês lembram que quando eu estou dividindo por uma fração, eu posso multiplicar pelo inverso da fração. Portanto, isso daqui é a mesma coisa que M vezes 2 vezes V, que multiplica o inverso de 2L sobre V. Qual é o inverso de 2L sobre V? É V sobre 2L, né? V sobre 2L. E aí aqui eu corto esse 2 com esse 2, e eu descubro que a força é M vezes V ao quadrado sobre L. Né? Essa é a força que uma partícula exerce nessa parede aqui. Agora, vamos pegar essa força, guardar essa força, e vamos lembrar da pressão. Né? A pressão ela pode ser calculada pela fórmula G aqui. Ó. Pressão é força
sobre área, né? Essa partícula está fazendo força nessa área aqui, ó, nessa face do cubo. E essa face do cubo é um quadrado, né? Isso é um cubo. E como é que eu calculo área? Aqui, ó, a pressão é força sobre área. Essa área aqui de baixo é a área que a partícula está fazendo força, né? E quanto que vale essa área aqui? Essa área é a área de um quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado? É só lembrar aqui da fórmula E, né? A área de um quadrado é L ao quadrado. Portanto, a pressão vai ser a força sobre a área, mas a área que a partícula está fazendo a força é L ao quadrado. Mas a força a gente já calculou aqui, ó. Então eu vou pegar essa força aqui na linha de cima, ó. Tá vendo? Olha a força aqui, ó. Estou destacando aqui. A força. Então eu vou pegar essa última passagem aqui da força e vou substituir aqui, ó. Então vai ficar pressão é igual a força, mais força é M vezes V ao quadrado sobre L, dividido pela área, mas a área é L ao quadrado. Certo? Aí eu posso pensar o seguinte, esse L ao quadrado é a mesma coisa que L ao quadrado sobre 1. Então eu tenho uma divisão de duas frações aqui, ó, fração em cima, fração embaixo. E vou usar o mesmo raciocínio. Dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então vai ficar M vezes V ao quadrado sobre L, que multiplica 1 sobre L ao quadrado. E aí lembra que quando eu estou multiplicando frações, eu multiplico o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. mv ao quadrado vezes 1 é mv ao quadrado, dividido por L vezes L ao quadrado, L ao cubo. L ao cubo. Então, por enquanto, a gente chegou aqui, vou melhorar esse cubo aqui. Por enquanto, a gente chegou que a pressão é mv ao quadrado sobre L ao cubo. Mas, quem é L ao cubo? L ao cubo, como mostra a fórmula F aqui, L ao cubo é o volume do cubo, é o volume do recipiente. Portanto, a gente conclui que a pressão é igual, deixa eu baixar aqui, a pressão é igual a M vezes V ao quadrado, dividido pelo volume. E agora, para diferenciar o V de volume e o V de velocidade, eu vou chamar o volume de vol. Então, esse V aqui em cima é a velocidade, lembra? Aquele que eu até brinquei que era 500 metros por segundo, tudo. E esse voo aqui de baixo é o volume. Então, eu não posso chamar de V e V, senão vai dar vontade de cortar e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, esse daqui eu vou chamar de volume embaixo, que é o L ao cubo, que é o volume do cubo. Agora, essa pressão aí é a pressão que uma partícula exerce nessa face desse cubo aqui em cima. Uma partícula faz essa pressão. Mas eu não tenho uma partícula só batendo nessa face. Eu tenho muitas partículas. E agora a gente pode raciocinar o seguinte, quantas partículas eu tenho batendo aqui? Ora, eu disse para vocês no começo do vídeo que tem N partículas, N moléculas, né, ou partículas do gás ideal aqui dentro desse recipiente. Se eu tenho N moléculas aqui dentro, quantas batem nessa face? A gente pode estimar o seguinte, a gente pode estimar assim, que se existe N moléculas aí, eu posso pensar que 1/3 dessas moléculas está se movimentando na direção X, 1/3 na direção Y e 1/3 na direção Z. Né? 1/3 das moléculas batem nessas duas faces aqui que a gente está trabalhando. Tum, 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 1/3. O outro terço bate na face de cima e de baixo. E o outro terço da frente e de trás. Portanto, quantas moléculas batem na face que a gente está trabalhando aqui? 1/3 das moléculas que estão lá dentro. E quanto que é 1/3 de N? É N sobre 3. Então, qual que vai ser a pressão total nessa face? Essa pressão que eu tinha calculado aqui embaixo, ó, que a gente chegou até agora, essa pressão que está aqui embaixo, deixa eu baixar mais para vocês verem melhor, essa pressão aqui, essa pressão é a pressão que uma partícula faz naquela face. Mas eu não tenho uma partícula só, eu tenho N sobre 3 batendo naquela face. Portanto, a pressão total que o gás faz naquela face é N sobre 3 vezes a pressão que uma partícula faz. A pressão que N sobre 3 moléculas faz é N sobre 3 vezes a pressão que uma faz. Então vai ser N sobre 3 vezes M vezes V ao quadrado dividido pelo volume. Chamando o volume de vol. Mas, aqui, ó, quem é esse? Vai mudar de cor aqui, ó. Precisa destacar bem.
Quem é esse N vezes M? N, só o N sobre 3 é 1/3 das partículas, mas o N é o número total de partículas no recipiente. Quem que é N vezes esse M? Lembra que esse M é a massa de uma partícula. Quem que é o número de partículas vezes a massa de uma partícula? Isso vai dar a massa total do gás que está lá dentro, vocês concordam? O número total de partículas vezes a massa de uma partícula vai dar a massa total que está lá dentro. Então, continuando aqui em azul, eu posso dizer que isso vai ser igual a massa total vezes V ao quadrado sobre o volume. Agora a gente já está quase chegando lá. Agora eu vou reescrever essa equaçãozinha aqui. Vou reescrever ela aqui. Ó. A gente chegou que a pressão total que o gás exerce na parede do recipiente é igual à massa total. Isso daqui é um Tzinho, tá? T de total. Vezes o volume. Desculpa, volume não. A velocidade da partícula ao quadrado dividido pelo volume. E eu, cabeção, tinha esquecido 3, né? Tenho 3 ainda aqui. Para quem não percebeu, ó, rapidinho aqui, eu fiz essa conta, N vezes o número total de partículas vezes a massa, dá a massa total. Ainda tem esse V ao quadrado aqui, que eu coloquei aqui. Só que tem o 3 também aqui embaixo, que eu tinha esquecido. Ó. Então, faltou um 3 aqui, sorry. Então, 3 vezes o volume. Agora, eu vou continuar essa dedução fazendo o seguinte. Ó. Eu vou pegar esse 3 vezes o volume que está aqui embaixo, no denominador, e passar multiplicando para o outro lado. E vamos ver o que vai acontecer. Então, vai ficar assim. 3 vezes a pressão. Eita, deixa eu parar aqui rapidinho. Errado, desculpa. 3 vezes a pressão vezes o volume é igual a massa total vezes V ao quadrado. Certo? Por enquanto a gente está aqui. 3 vezes a pressão vezes o volume é igual a massa total vezes V ao quadrado. Mas, lembra da fórmula aqui, ó, da fórmula A e da fórmula B. Lembra que eu expliquei para vocês que para um gás ideal, a energia interna é a soma da energia cinética de todas as partículas dentro lá do recipiente. Portanto, a energia interna vai ser M1V ao quadrado sobre 2 mais M2V ao quadrado sobre 2 e assim por diante. E, né, eu já estou supondo aqui que vocês lembram que a energia cinética é MV ao quadrado sobre 2. Então, continuando aqui embaixo, ó. Então, o que a gente conclui? Se a energia interna é M vezes V ao quadrado sobre 2 mais M vezes V ao quadrado sobre 2 mais M vezes V ao quadrado sobre 2 e assim por diante, né? Quantas vezes isso? N vezes é a soma da energia cinética de todas as partículas que estão lá dentro do recipiente. Isso é a mesma coisa que N vezes M vezes V ao quadrado sobre 2. Mas, como eu já havia dito aí, quem é N vezes a massa de uma partícula? N vezes a massa de uma partícula é a massa total do gás que está lá dentro do recipiente. Da onde a gente conclui que a energia interna é igual a massa total vezes V ao quadrado sobre 2. E aqui a gente conclui o quê? Que a massa total vezes V ao quadrado sobre 2, desculpa, borracha de novo, sorry, eu estou ficando cansado, começo a fazer besteira, choque, voltando aqui. Então, da onde a gente conclui o quê? Eu vou pegar esse 2 aqui que está no denominador, passar para o outro lado multiplicando. Então fica mt vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 é igual a 2 vezes a energia interna. Mas olha aqui em cima, ó. Olha aqui o que aparecia aqui em cima, né? A gente tinha chegado até aqui. Agora o que eu vou fazer é juntar essa fórmula com essa daqui, ó. Com essa daqui. Né? Então, reescrevendo essa daqui aqui embaixo, ó, fica assim, ó. 3 vezes a pressão vezes o volume é igual a mv t ao quadrado sobre 2.
Mas quem é mVt ao quadrado sobre 2? Olha aqui, ó. mVt ao quadrado sobre 2 é 2 vezes a energia interna. Portanto, isso é igual a 2 vezes a energia interna. Ora, achando mais um pouquinho aqui. Se 3 vezes a pressão vezes volume é 2 vezes a energia interna, eu posso pegar esse 3 que está multiplicando e passar lá para o outro lado, dividindo. Então fica pressão vezes o volume, é igual a 2 vezes U sobre 3. Agora, quem é pressão vezes volume? Lembra? Pressão vezes volume, lembra da fórmula H aqui, né? Pressão vezes volume, de acordo com o Clapeyron, pressão vezes volume é a mesma coisa que nRT. Então eu posso escrever que, no lugar de pressão vezes volume, eu escrevo nRT é igual a 2 vezes U sobre 3. E agora isolando U, para isolar U é só pegar esse 3 que está dividindo, passar multiplicando, e o 2 que está multiplicando, passar dividindo. Então o U, a gente chega que o U é igual a 3 sobre 2 vezes nRT. E era essa a equação que a gente queria deduzir. Lembra que a energia interna do gás, 3 meios de nRT. C, Q, D. Percebam que foi uma dedução difícil, ela é cheia de passagens, requer um monte de fórmula já. E é por isso que geralmente os professores não fazem isso em sala, porque tomaria uma aula inteira e não convém, né? Só uma outra curiosidade, que eu acho que não posso deixar passar, é o seguinte. Na verdade, essa fórmula só serve para o gás ideal monoatômico. Monoatômico. Quer dizer, por exemplo, se tivesse um gás O, só oxigênio, ideal, aí valeria essa fórmula. Mas o gás oxigênio, vocês sabem lá da química, que o gás oxigênio na natureza, ele não fica átomos isolados de oxigênio. Ele fica sempre O2, né? 2 átomos ligados, né? O2. E, portanto, é uma molécula diatômica, né? Ela tem 2 átomos. E aí, mesmo se esse gás oxigênio fosse ideal, essa fórmula não valeria. Eu teria que modificar ela um pouquinho. Ao invés de 3 meios de nRT, a energia interna seria 5 meios de nRT. 5 meios de nRT. O que eu quero dizer é o seguinte, essa fórmula aqui, ela serve para gás monoatômico ideal. Para gás diatômico ideal é essa daqui, ó, 5 meios de nRT. Que também não é difícil de mostrar 5 meios de nRT, porque na verdade esse 3 meios de nRT, você pode pensar que 3 meios é meio mais meio mais meio. Cada meio nRT é 1 grau de liberdade, um para X, um para Y e para Z. Só que um gás diatômico ele tem mais 2 graus de liberdade de rotação em torno dos eixos de ligação dos 2 oxigênios. E dá mais 2 graus de liberdade, então fica meio mais meio mais meio mais meio mais meio, que dá 5 meios de nRT. Mas eu não vou explicar isso direitinho, porque acho que não carece, né? Então essa é a dedução, um abraço e até logo.